Pode tomar o vosso assento. Eu quero convidá-los para abrirmos a nossa Bíblia. O livro dos Juízes, capítulo de número 7. Estaremos lendo apenas o versículo de número 7. E depois, com a Bíblia aberta, estaremos lendo em Hebreus, capítulo 10, e versículo de número 23. Livro dos Juízes, capítulo de número 7. E o versículo 7 nos diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10. Estaremos lendo o versículo de número 23. Hebreus 10 e 23 nos diz assim: Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém. Glória a Deus. Meus amados, desde o começo da semana, nós estamos orando concernente a esta reunião. Porém, há 2 dias atrás, o Senhor Deus colocou esse texto no meu coração. E eu confesso para os irmãos que eu fui estudar outro texto, mas o Espírito Santo de Deus me mandou falar com o Senhor hoje. Me mandou falar com a senhora. Eu não sei quem é o crente que essa semana se acha desanimado. O senhor ou a senhora, não sei quem é que veio aqui esse culto hoje, como nós dizemos, se veio aqui arrastado. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui. O inimigo colocou em seu coração um desânimo. O irmão ou a irmã, eu não sei quem é, mas o Espírito Santo de Deus sabe quem é, está até desacreditando das promessas de Deus na tua vida. Mas o Espírito Santo de Deus me mandou te falar: fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus me mandou falar para um crente hoje aqui. Eu não sei quem é, mas o Espírito Santo de Deus sabe quem é. Alguém que está tão desanimado espiritualmente, dizendo as promessas que Deus fez para com a minha vida, e tudo aquilo que Deus falou que haveria de fazer em minha vida. O irmão ou a irmã está olhando para as circunstâncias que estão ao seu redor, e está olhando para as suas condições, e está olhando para os seus problemas, e começa a comparar a tua dificuldade, começa a comparar as circunstâncias que estão ao seu redor com aquilo que Deus falou, e no seu coração está dizendo: vai ser impossível. Mas essa noite o Espírito Santo de Deus te diz: fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Não olhe para as circunstâncias que estão ao seu redor, não olhe para o tamanho do teu problema, olhe para a grandiosidade do nosso Deus. Contempla
Senhor nosso Deus. Essa noite, o Espírito Santo de Deus mandou me dar um recado para te falar da fidelidade do Senhor nosso Deus. A fidelidade do Senhor nosso Deus. O Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquilo que Deus falou que haveria de fazer em tua vida, Ele vai cumprir. No livro de Números, capítulo de número 23, versículo de número 19. É um versículo conhecido, mas nós vamos ler. 23 de Números, capítulo 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Aquilo que Deus falou ao teu respeito, Ele vai cumprir. No livro de Jó, capítulo de número 42, e o versículo de número 2, Jó, falando a respeito de Deus, Jó diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Bem sei eu, dizia Jó, concernente ao Senhor, que tudo podes. Meu querido irmão, minha irmã, Deus pode tudo. Deus pode tudo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz: porque para Deus nada é impossível. Deus pode todas as coisas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jó disse assim: nem os teus pensamentos podem ser impedidos. Aquilo que o seu Deus pensou ao teu respeito, aquilo que o seu Deus te prometeu, aquilo que o seu Deus planejou para a tua vida, ninguém pode impedir. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 14, são textos bastante conhecidos, mas Deus mandou falar com alguém esta noite aqui. Deus mandou falar contigo, que esta noite vieste aqui, como eu já disse, olha, veio aqui desanimado, veio aqui desacreditado, pensando em parar, não crendo mais que Deus haveria de cumprir aquilo que Ele prometeu, pois Deus me mandou te dizer que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. O seu Deus te trouxe aqui hoje para renovar as tuas forças, para renovar o teu ânimo, para trazer novamente a esperança, a confiança no Deus Todo-Poderoso. Deus não te esqueceu. Deus não te esqueceu. Deus não te abandonou. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. No livro de Isaías, capítulo de número 14, e o versículo de número 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem pois o invalidará? E a sua mão estendida está, quem pois a fará voltar atrás? Meu querido irmão, aquilo que Deus prometeu, Isaías diz assim: porque o Senhor dos Exércitos, Ele determinou. Ele não sugeriu, foi uma determinação, foi uma ordem, foi um mandamento do Senhor nosso Deus a respeito da tua vida. Isaías diz: porque o Senhor dos Exércitos determinou
Satanás, com todos os seus acertos, ele não pode invalidar aquilo que Deus determinou para com a sua vida, aquilo que Deus prometeu, aquilo que o Senhor Deus projetou para a sua vida. Isaías diz: Deus determinou, ninguém pode invalidar aquilo que Deus determinou. A mão do seu Deus estendida está, quem pois a fará voltar atrás? No mesmo livro de Isaías, no capítulo de número 43 e o versículo de número 13, a palavra do seu Deus diz assim, e o Senhor falando: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na tua vida. Mas no teu coração, essa semana pensaste, avaliaste a tua situação, avaliaste a tua condição, avaliaste os teus problemas, e no teu coração disseste: Senhor, não dá. Não dá para o Senhor, não dá para a senhora, mas para Deus não existe o impossível. O seu Deus diz: operando eu, quem impedirá? Foi o Espírito Santo de Deus que lhe trouxe aqui esta noite mais uma vez, para lhe dizer que há um Deus todo-poderoso lá no céu, que acompanha a sua vida nos mínimos detalhes, que não te deixou e não te abandonou, e Ele continua no controle da tua vida, Ele continua no controle da tua existência, Ele continua no controle das circunstâncias da tua vida. Saiba que Deus não está sujeito às circunstâncias humanas. Quando Ele quiser, Ele muda a história da tua vida. Apenas aguarde o trabalhar de Deus. Os varões adoraram a Deus, que valeu a pena esperar. Vale a pena esperar no trabalhar do Senhor nosso Deus. Não perca o ânimo. Não perca o ânimo. Continue confiando no Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Continue crendo, continue aguardando, continue esperando, porque Deus tem o seu modo de operar. O primeiro texto que nós lemos é um texto bastante conhecido de todos nós. Quando o Senhor Deus, Ele faz uma promessa para Gideão. No capítulo 7 do livro dos Juízes, nós lemos aqui o versículo de número 7. E o texto aqui diz que foi o próprio Senhor que conversou com Gideão. E disse o Senhor a Gideão. E disse o Senhor a Gideão. E eu quero que o irmão, é com o senhor mesmo que Deus está falando. Eu quero que a irmã, e é com a senhora que Deus está falando. No lugar de Gideão, coloque aí o teu nome. Eu não sei o teu nome, mas coloque aí o teu nome. E disse o Senhor, coloque aí o teu nome. É contigo que Deus fala nesta noite. Deus te trouxe aqui para falar diretamente ao teu coração, porque Ele sabe a necessidade da tua vida. Ele sabe a necessidade da tua vida espiritual. Foi por isso que essa noite Deus fala diretamente contigo. E disse o Senhor a Gideão. E aqui nós encontramos uma promessa de Deus para Gideão. O Senhor Deus diz para Gideão: Gideão, com estes 300 homens vos livrarei das mãos dos midianitas. Gideão,
com esses 300 homens, eu te darei os midianitas na tua mão, Gideão. E você vai vencer os midianitas, Gideão, como fosse só um homem. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, para as circunstâncias em que se encontrava Gideão, e eu fiquei meditando nesse texto, que eu sei que é um texto bastante conhecido, mas foi o texto que Deus mandou colocar para a tua vida, para o Senhor, para a senhora que está aqui esta noite. Quando vemos a circunstância em que se encontrava Gideão, e essa promessa que o Senhor Deus fez para Gideão, parece-nos, humanamente olhando, parece-nos impossível que Deus pudesse cumprir aquilo que Ele estava prometendo para Gideão. Gideão, ele estava no lagar malhando trigo, e Deus fala para Gideão: Gideão, você vai livrar o meu povo Israel das mãos dos midianitas. E eu fiquei pensando, meus irmãos, nas circunstâncias que estava Gideão. Gideão, ele não era nenhum general de exército, não, ele não era um Naamã. A Bíblia diz que Naamã, o Senhor Deus deu muitas vitórias. Gideão não era um general de exército, Gideão não era um guerreiro. Quando estudamos a história de Gideão, nós vemos que Gideão nem soldado ele era. Nós podemos compreender pela Bíblia Sagrada que Gideão era um agricultor. A Bíblia diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar, olhando aos olhos do homem, até o agricultor, quem sabe, de segunda categoria, porque no lagar não é lugar de malhar trigo, o lagar é lugar de pisar as uvas. Mas se Gideão estava ali no lagar malhando trigo, é porque existia uma condição especial. E esta condição especial que Deus está falando contigo nesta noite, é nesta condição especial que o irmão se encontra, que a irmã se encontra. Mas Deus vai mudar a circunstância. Fiel é o que prometeu. Gideão, ele estava ali dentro de uma caverna. Gideão estava ali malhando o trigo para salvar aquele trigo dos midianitas, para salvar a sua produção dos inimigos. O texto sagrado nos diz que os midianitas se juntaram junto com os amalequitas e junto com os povos do Oriente e subjugaram a Israel, escravizaram a Israel. O texto sagrado diz no livro dos Juízes, capítulo 6, que tudo aquilo que Israel produzia na agricultura, tudo aquilo que Israel produzia ali no seu gado, os seus animais, os midianitas, juntamente com os amalequitas e juntamente com os povos do Oriente, a Bíblia diz que eles vinham até Israel e ali eles destruíram tudo quanto o povo de Israel havia produzido. Destruía a sua plantação, destruía o seu gado, destruíam os seus animais. E a Bíblia Sagrada diz que esses povos, midianitas, amalequitas, eles viam como que gafanhotos. O texto sagrado diz que eles viam em multidão. E preste atenção nos detalhes de Deus. Era uma multidão que se levantava como gafanhoto contra o povo do Senhor nosso Deus. Eles vinham e destruíam tudo. E era por isso que Gideão estava ali no lagar malhando trigo. Estava ali, a Bíblia diz que ele estava como que escondido do inimigo, para salvar o seu trigo, para salvar a sua plantação. Escondido do inimigo, mas não escondido de Deus. O inimigo não sabia onde estava Gideão, mas Deus sabia onde estava Gideão. Deus acompanha a tua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. O Senhor, a senhora não conseguiu se esconder de Deus no meio dessa multidão aqui. Deus está te contemplando no seu particular. Deus te acompanhou durante essa semana, e eu tenho plena convicção
missão que eu estou falando, porque Deus me mandou falar contigo. Deus te acompanhou durante toda esta semana. Deus acompanhou os pensamentos do teu coração. A tua esposa não sabe, o teu marido não sabe, os teus filhos não sabem o desânimo que está na tua alma, mas Deus viu, Deus ouviu o clamor do teu coração, Deus ouviu o teu choro, Deus ouviu a tua angústia, Deus conhece a tua condição. Foi por isso que Ele te trouxe aqui. Fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que prometeu. Deus conhece a tua necessidade, e Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para te dizer: Deus não te esqueceu, Deus não te esqueceu. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Não importa as circunstâncias. Quando olhamos as circunstâncias de Gideão, parece-nos impossível Deus cumprir aquilo. O Senhor Deus prometeu para Gideão: Gideão, com esses 300 eu lhes darei os midianitas em tuas mãos. Com esses 300, Gideão, eu livrarei a Israel. E não se esqueçam que era uma multidão. A Bíblia diz que ele viu com a multidão como gafanhotos, destruindo tudo, porque eles eram em maior número, eles eram mais poderosos, eles eram mais fortes, eles eram mais habilidosos. Mas maior é Deus, mais poderoso é o Senhor nosso Deus. Lembre-se que o meu Deus, o teu Deus, o Deus de Gideão, jamais experimentou derrota, jamais experimentou derrota. E ele disse para Gideão: Gideão, é com esses 300 que eu vou mudar a história da tua vida. É com esses 300, Gideão, que eu vou libertar o meu povo. É com esses 300, Gideão, que eu vou trazer a vitória. Com esses 300, Gideão, que você vai experimentar o meu poder, vai conhecer o que eu posso fazer, Gideão. Aleluia. Parece impossível. Gideão não era um guerreiro, Gideão não era um soldado. Gideão estava malhando trigo lá no lagar. Gideão era um agricultor. Gideão estava escondido, mas o seu Deus se agradou de Gideão. O Senhor é contigo, varão valoroso. Deus se agradou da vida de Gideão, e Deus escolheu Gideão, porque Gideão agradou o Senhor nosso Deus. E Deus prometeu para Gideão, porque Gideão agradara ao Senhor nosso Deus. E eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, Deus fez a promessa porque Deus se agradou de ti. Deus te fez a promessa porque a tua vida tem agradado ao Senhor nosso Deus. E Gideão até questiona: mas Senhor, se o Senhor é conosco, por que veio todo esse sofrimento? O Senhor diz: Gideão, vai nessa tua força, vai nessa tua força, continua crendo, continua confiando, continua orando, continua jejuando, continua consagrando a tua vida. O Senhor está dizendo: vai nessa tua força, continua esperando, continua crendo, não desanime não. Fiel é aquele que prometeu. Mas Senhor, eu sou menor. Lá na minha tribo, Senhor, tribo de Manassés, olha, Senhor, eu sou menor. Meu milheiro é mais pobre em Manassés, e na minha família eu sou menor. Mas foi você que Deus escolheu. Aleluia! Não importa o tamanho do teu milheiro, não importa o teu tamanho, importa que Deus se agradou de ti.
E a palavra do Senhor Deus diz: importa que o seu Deus é contigo. O seu Deus disse para Gideão: eu serei contigo. Eu serei contigo. Eu serei contigo. Gideão, eu serei contigo. Meu irmão, Deus está dizendo: eu serei contigo. Meu irmão, seu Deus confirma a promessa dizendo: eu serei contigo. O que eu prometi eu vou cumprir, porque eu sou contigo. E Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E o seu Deus diz para Gideão: Gideão, olha, convoca aí um exército. E todos nós conhecemos, né? Gideão convoca aquele exército em 32.000 soldados. E o seu Deus diz: não, Gideão, é muita gente. E eu acho tão interessante, mas que Deus confirma a promessa para Gideão. Diz: Gideão, tem muita gente. Eu não vou fazer com que vocês ganhem com esses 32.000, porque senão vocês vão dizer que vocês venceram, foi por causa dos braços de vocês. Deus estava confirmando a promessa que ia dar a vitória. Gideão, com 32.000 vocês vão ganhar, vocês vão vencer e vão atribuir que a vitória foi por causa da força de vocês. É muita gente, Gideão. Manda voltar os menos corajosos, manda voltar os medrosos. Voltaram 22.000. O exército de Gideão agora se reduz a 10.000 apenas. E não se esqueçam que os amalequitas, midianitas e os do Oriente, a Bíblia diz que eles vinham em multidão, como gafanhotos. Eles eram inúmeros. A Bíblia diz que eles eram como a areia da praia. Os seus camelos eram como a areia da praia. Tão grande era a multidão que vinha contra o povo de Israel. Aos olhos humanos era impossível, apenas com 10.000. Mas o Senhor diz: ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. Mas Senhor, 10.000 é pouco, mais para Deus ainda tem muita gente. Senhor, essa condição que estamos devendo, ainda tem muita gente. Confia no Senhor nosso Deus. Confia no Senhor nosso Deus. Não confie nos homens. Não confie na promessa de homem. Não confie naquilo que te prometeu, a não ser na promessa do seu Deus Todo-Poderoso. O salmista diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória ela vem da parte do Senhor nosso Deus. A tua vitória vem da parte do Senhor nosso Deus. A tua vitória vem da parte do Senhor nosso Deus. A tua vitória vem da parte do Senhor nosso Deus. É muita gente, Gideão. Ainda tem muita gente, Gideão, para vocês não dizerem que ganharam com a força do braço de vocês. Eu vou ainda tirar um pouco de gente. E interessante, eu disse isso aqui no domingo para os nossos irmãos. Deus agora fez um teste. Ele disse para Gideão: Gideão, leva estes 10.000 lá para beber água. Aquele que eu disser, esse vai contigo, esse contigo irá. Mas aquele que eu disser, esse não vai contigo, esse contigo não irá. Deixa a parte. E a palavra do Senhor Deus diz que Deus, preste atenção, foi o Senhor Deus quem escolheu. Quando lemos o texto sagrado, diz: eu vou prová-los. Deus escolheu 300 para estar com Gideão. A escolha foi divina. A escolha foi divina. Foi o seu Deus quem escolheu. Foi o seu Deus quem submeteu ao teste. Foi o seu Deus quem submeteu a escolha. O seu Deus diz: esses 300 vão contigo. Com esses 300, Gideão, eu vou livrar os Israel. Com esses 300, eu vou dar o inimigo nas tuas mãos, Gideão. E eu fiquei pensando, meus amados irmãos, da condição que estava agora Gideão com o seu exército. O exército inimigo eram multidões, como gafanhotos, diz a Bíblia Sagrada. E Gideão apenas com 300. Eu fiquei pensando,
o material bélico, as armas que Deus deu para o exército de Gideão. Eram só 300 contra uma multidão. E o seu Deus disse: ó Gideão, a arma que você vai usar, na mão esquerda vai ser tocha acesa, e na mão direita vai ser buzina. Que material bélico é esse para a guerra? Ei, escute, Deus faz como Ele quer. Deus opera como Ele quer. Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do modo que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele não está sujeito às circunstâncias do homem, Ele não está sujeito às tuas circunstâncias, Ele não está preso aos teus inimigos, porque Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é mais poderoso. E eu fiquei olhando esse texto, meus amados, nas circunstâncias em que se encontrava Gideão. Para lutar contra a multidão, apenas 300. Com certeza os outros deveriam estar armados. E Gideão, com seus 300, as armas eram, na mão esquerda, tocha acesa, na mão direita, a buzina. Atenta para aquilo que Deus mandou fazer. Obedeça aquilo que o seu Deus mandou fazer. Eu tenho dito aqui, meus amados, eu gosto sempre de repetir: o nosso Deus é um Deus dos detalhes. Às vezes nós esquecemos os detalhes, mas Deus não se esquece dos detalhes. Disse Gideão: as armas serão tocha acesa na mão esquerda e buzina na mão direita. E parece que Gideão estava em tanto quanto duvidando. Mas Senhor, será? Disse Gideão: para que você saiba que eu sou Deus, para que você saiba que eu vou cumprir aquilo que eu prometi para ti, Gideão, desce lá no arraial dos midianitas, vai lá, e se você está temendo, leva o teu moço junto contigo, como se Deus estivesse dizendo: leva alguém para ser tua testemunha, para que ninguém duvide da tua palavra. Leve alguém junto com você, para você ouvir o que é que eu já estou fazendo. Ei, Deus já está trabalhando na tua causa. Deus já está trabalhando na tua causa. Você não está vendo, o Senhor não está vendo, a senhora não está vendo, mas Deus já está trabalhando na tua causa. Leva a curar contigo, leva o teu moço contigo, Gideão. E Gideão vai até o arraial dos midianitas. A Bíblia diz que ele se aproximou quanto ele pôde, e ali ele ouviu a conversa. Eu creio que era uma conversa de 2 sentinelas, né? E o sentinela disse: olha, eu tive um sonho, eu vi um pão tostado que vinha sobre o arraial, o nosso arraial, que é o arraial dos midianitas, e esse pão caía sobre o arraial e destruía tudo. E o outro disse: foi? Isso aí é Gideão. É a espada de Gideão. Porque Deus está com Gideão. Isso é sinal que nós já estamos derrotados. E Gideão ouviu aquilo ali. Era Deus confirmando a promessa. Ei, teu inimigo já está com medo do que Deus vai fazer com ele. O teu inimigo já sabe que Deus está trabalhando em teu favor. O teu inimigo sabe que o seu Deus é um Deus todo-poderoso. O teu inimigo sabe que aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. E Gideão ouve aquela palavra. A Bíblia diz que Gideão agora animou-se. Ele volta com o seu